Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas a mais O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita. Faço parte da equipe. Coração assim, alegre por estar aqui com vocês e fazendo convite, aliás, venha conhecer o canal. Vale a pena. O objetivo do canal, ele é filantrópico, é levar o conhecimento da doutrina a todos. Isso é muito interessante. Também tem entrevista, tem estudo, música. Venha conhecer, vale a pena. E nós estamos digamos assim, conversando, trazendo para vocês o que é o Espiritismo. Quem está me assistindo pela primeira vez? Antes eu tenho uma correção para fazer. O nosso vídeo passado é o número 20. E o vídeo de hoje é o 21. Eu coloquei no vídeo passado o vídeo 19. Não, está errado. É 20 e hoje nós estamos no vídeo 21. Com o objetivo de levar o conhecimento para todos do que é o Espiritismo, junto com a preocupação de Kardec desde aquela época, para que todos conhecessem a doutrina. Não é para convencimento, mas para conhecer, porque ela é de suma importância. E vamos direto ao assunto. Já ouvi essa palavra de alguém. Então, hoje nós falamos do vídeo anterior, que quando Kardec terminou o seu esclarecimento diante da pergunta do cético, ele falou, vamos para o maravilhoso e sobrenatural. Vamos mudar de assunto, porque o assunto foi esgotado, explicado. Quem não está vindo agora, entra no canal Onda Espírita, pode ser pelo YouTube. Eu sempre entro pelo YouTube e procuro o playlist. Lá nós temos todos os vídeos desde o início. Venha conhecer o que é o Espiritismo. Vale a pena. Uma filosofia de vida. Isso é muito importante. Bom, então vamos lá. Então, nós falamos que o cético é o visitante. Ele disse assim, maravilhoso e o sobrenatural. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares já condenados pela razão. Isso é o cético perguntando. Quer dizer, uma pergunta assim bem eletrizante. Então vamos falar primeiro, vamos entender um pouco o que ele quis dizer. O que é superstição? Às vezes a gente fala muito dessa palavra, mas às vezes não. Principalmente eu. Vamos buscar a essência dela para a gente entender o que o cético estava querendo passar para Kardec. Então, superstição é crença ou sentimento sem fundamento racional, sem fundamento racional, que induz a confiança em coisas absurdas, ao temor às coisas inócuas. Eu fui procurar o que é inócuas. Inócua significa que não produz resultados, que não tem a capacidade de transmitir, não, de dar a solução, de ter resultados, digamos assim, desejados. E imaginárias. E a criação de obrigações falsas e indevidas, sem relação alguma entre os fatos e suas causas e crendices. Isso é superstição. Então, ele está, digamos assim, que o Espiritismo, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Então, ele está dizendo que o Espiritismo faz as pessoas ir para a superstição. Essa é a pergunta, assim, digamos assim, bem eletrizante para o Allan Kardec. Lá vai Allan Kardec responder. Então, Allan Kardec diz assim, às vezes a gente fala de superstições, eu lembrei de uma antes de a gente continuar, é interessante, não sei, porque o pessoal da minha época, eu sou do século passado, né? Mas tinha uma crença, uma superstição que dizia assim, se você deixar o chinelo seu virado, a mãe morre. Olha que coisa absurda. Quem tem vó, que nem eu, que nasceu lá nos anos 60, a gente veio com isso na cabeça. Então, eu tinha pavor, pegava meu chinelinho e já desvirava. Então, não vira o chinelo, porque se você deixar o chinelo virado, a mãe morre. Olha, tem fundamento um negócio desse? Isso é uma superstição. Por muito tempo aí tinha isso daí nas crenças populares. Só para vocês terem uma ideia. Então, voltando à resposta de Kardec. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida.
Então aqui ele fala da doutrina, nós já conversamos sobre a doutrina. A doutrina, ela foi, digamos assim, eu já vou voltar, no próprio Paris, tem um local, como se fosse um museu do Espiritismo, que foi lá que nasceu o Espiritismo, com as experiências, com conhecimento, com o estudo de Allan Kardec. E lá eles falam que ela foi reconhecida na Academia de Ciências de Paris. Está lá um documento. Fica aqui, eu já falei sobre esse documentário, Em Busca de Kardec. Foi feito pelo documentário, não é filme, é documentário. Foi feito pela TV Cultura. Está lá um documento dizendo que foi reconhecida, porque Allan Kardec provou cientificamente a existência dos espíritos e a comunicação deles, além da lei da reencarnação. Cientificamente. Olha só. Então, olha a resposta. Aí vocês vão entender a resposta de Kardec, que eu achei assim maravilhosa. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição, antes de ficar provado que não existem espíritos. Ele provou. Continuar. Direis, a minha razão, direis, 2 pontos. A minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem e que não são nenhum mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos para que lado se deve pender. Então vamos lá. Mentecaptos, gente, eu até anotei aqui, são pessoas alienadas, sem uso do raciocínio. Então, o que ele quer dizer aqui? Que, porém, os que não são nenhum mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos para que dele deve pender. Então, ele está respondendo àquilo que ele mesmo falou. Então, significa que as pessoas que não são alienadas, porque foi reconhecida dentro da Academia de Ciências, então, ele quer dizer o quê? Os fatos fazem com que eles raciocinam, usam o crivo da razão para saber para que lado eles vão. Porque está ali provado, foi reconhecido. Para vocês verem como é a situação. E ele continua. O grande juiz nesta questão é o futuro. Olha que atenção, olha esse clique para nós. Como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Então ele está colocando que várias situações, várias questões, mesmo na Revolução Industrial, mesmo cientificamente, a primeiro momento elas foram muito recusadas. Sofreram as pessoas para provarem. Que não era assim, era uma coisa de, sabe? Porque aí entra o orgulho, aí entra a vaidade das pessoas, entra tudo. Então aqui ele estava colocando isso. Então muitas vezes, dentro daquele início, foi classificada como uma coisa absurda. Eu vou dizer uma coisa para vocês que aconteceu no Brasil, eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, que é interessante para a gente aprender. Aqui no Brasil, nós tivemos uma grande dificuldade quando foi dado o soro no Instituto Butantan. Ninguém acreditava que poderia usar o veneno da cobra, o próprio veneno da cobra, para poder fazer o antídoto. O dono ou um dos diretores do Butantan, ele reuniu umas pessoas, levou uma picada de uma cobra venenosa na frente de todo mundo, e fez aplicar o soro e deu o resultado. Porque ninguém acreditava. E ele estava preocupado que isso era para o mundo. Isso ia salvar muitas vidas naquela época no Brasil, que havia muitas cobras. Para vocês verem como não é fácil. O novo assusta. Até a ciência. Até a ciência, às vezes, é contra a sua própria descoberta científica. Então, vamos lá. Pretendeis julgar a priori, segundo a vossa opinião, continua Kardec. Nós só o fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado. Acresce que o
O Espiritismo, esclarecido como o é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Então, realmente a doutrina esclarece, principalmente o livro A Gênese. Esclarece, porque muitas vezes era manipulada uma massa em cima de superstições que não existiam. Já dizem, é coisa que não tinha fundamento. Então, quando o Espiritismo chega, trazendo através dos espíritos, que é uma língua universal, que está em todos os cantos, em que quando você estuda, você vê que a coerência não atinge só um local, mas atinge o planeta, aí é para se pensar, aí é para se refletir. Mas ela vai, não vamos dizer assim, ela vai de frente, ela bate de frente com as superstições que eram alimentadas, muitas vezes até politicamente. Porque faz o quê? O ser dá um start, raciocinar. Olha que maravilha. Continua. Os preconceitos, ele falando da ignorância. Aqui a palavra ignorância não é aquela ofensiva. Ignorância é porque você não conhece. Aquilo que você não conhece, você ignora. Então, quando você vai a fundo no estudo, aí quando você vai fazer uma observação, até uma crítica, aí você tem um fundamento para isso. Então, a ignorância colocada é isso, porque muitas vezes uma pessoa que não tem um estudo, que não tem faculdade, ela tem uma sabedoria que dá de 10 nos mestrados. Então, ele está falando em ignorância de conhecimento. Porque tem muitas pessoas que é autodidata, eu sou uma autodidata. E essa autodidata, ela faz com que você não seja ignorante, você vai a fundo nos seus estudos. Isso é importante. Então, vamos lá. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo e que este deve, em parte, à rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma olha, gente, que palavra difícil, recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Fui procurar o que é isso. Gente, olha essa palavra. É um palavrão. É ressurgir. Então, o que ele coloca aqui? Que a propagação do espiritismo é justamente para que não haja esse ressurgimento da superstição. E sim, também fazer entender isso que é de suma importância. Que muitas superstições vão fazer você raciocinar. Kardec sempre fala, quando você tiver alguma situação ou algo à sua frente, um novo, passe pelo crivo da razão. Isso que é de suma importância. E é isso que ele está colocando aqui. Então, faz o quê? Muitas pessoas pretendem manter a superstição, como eu já falei. É a sua área de conforto. Mas quando você começa a aprender, quando você sai da ignorância e parte para o conhecimento e vai a fundo, o que acontece? Não ressurge as crendices e nem as superstições. Pelo contrário, você vai verificar que realmente não tem fundamento. Aí ele continua. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. Como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admire que escape à ação dessas leis, mas, porventura, eles a conhecem todas? Eles falam das leis naturais. No Livro dos Espíritos, fica o convite, lá estão as leis naturais. As leis que regem o universo, a lei do progresso, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei do trabalho e outras mais aí. Eu tenho, acho que umas 8, né? É a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei do amor, justiça e caridade, a lei da liberdade. Se eu esqueci alguma, no próximo eu corrijo.
A lei da igualdade. Então são as leis que, se você vê, elas estão... a lei da conservação. Tô lembrando, ó, gente, ó, vai lembrando. São leis que fazem parte praticamente do universo, se você prestar atenção em tudo que eu falei. Leis do universo, e é isso que ele coloca. Será que eles conhecem essa lei? Não basta só conhecer. Age de acordo. Tá aí o nosso planeta com problema da preservação ambiental. Infelizmente, hoje é uma data muito triste. Nós estamos na semana do carnaval e nós estamos com uma destruição grandiosa no nosso litoral norte. Por que será? Por que a natureza está agindo dessa maneira? Chuvas excessivas. Deus nos deu um paraíso maravilhoso. Um paraíso. A gente só precisa aplicar a lei do progresso de acordo, a lei do trabalho de acordo, a lei da conservação de acordo, a lei da liberdade de acordo, a lei da igualdade de acordo, a lei da sociedade de acordo. Se vocês virem, encaixa praticamente no universo essas leis. A lei da conservação, a lei da destruição, a lei de amor e caridade. É isso que é importante. Será que eles conhecem? E será que praticam? Principalmente porque os sábios, é eles que vão levar. Os líderes, é eles que vão governar. É uma pergunta de grande reflexão que dá para uma hora de discussão. Olha só, deu até uma rima, né, gente? E aí ele coloca: em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos. Reputados, eu procurei, foi considerado. Então, em todos os tempos foram considerados, digamos, né, sobrenatural os fenômenos cuja causa não era o quê? Conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. Porque muitas coisas que acontecem, hoje nós vamos voltar, né? Nós temos o celular. Em 1920, a gente jamais imaginaria que nós tínhamos um celular, que hoje a gente está cruzando em todos os cantos. É a mesma coisa. Como é que faz isso? É invisível. Como aquele coloca separados por uma distância de 100 léguas. Você pode se comunicar com uma pessoa, o rádio. Nós estamos nos comunicando aqui. O mundo é um mundo invisível, mas nós podemos nos comunicar. É isso que ele coloca. Então é um fato. Não é uma coisa que inventaram e você não sabe quem inventou, como diz que quem foi que falou: e se o chinelo ficar virado, a mãe morre? Quem foi? Não, o Espiritismo tem prova, tem livros, está lá o documento. Olha que maravilha, né? Para a gente poder ficar esperto em relação a isso, né? E aí, ele continua colocando, o Allan Kardec: o Espiritismo repudia nos limites do que lhe pertence todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Olha que interessante. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais. O Código das Consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. A filosofia, ela está direcionada principalmente às nossas atitudes e à nossa parte moral. O Espiritismo, ele trouxe através dos Espíritos, dentro de todos os livros da codificação, um código de conduta moral, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você pergunta, por que Evangelho segundo o Espiritismo? Há alguma coisa diferente? Não. Há alguma coisa diferente do que foi citado nos evangelhos anteriores, nos
aquilo que os grandes, digamos, profetas deixaram. Não, é que ele foi ditado pelos Espíritos. Ele trouxe tudo aquilo, aquela filosofia que está lá, aqueles ensinamentos religiosos que os grandes profetas deixaram escrito, ele trouxe, mas só que dessa vez ditado pelos Espíritos e explicado por eles. Ali que está a nossa grande conduta moral, que vem da moral do Cristo, que ele é todo direcionado à moral do Cristo, porque o Cristo fez isso. Ele inovou tudo que estava escrito, tudo que veio através dos profetas. Ele inovou, ele trouxe um esclarecimento. Aliás, ele não inovou, ele deu um complemento, ele esclareceu. E o Evangelho segundo o Espiritismo, digamos assim, expande muito mais os seus esclarecimentos que ele trouxe naquele período. Por isso que ele fala para os discípulos dele na ceia, na última ceia, que digamos que ele diz que ele realmente vai partir. Ele fala, eu não posso revelar tudo a vocês, porque eles não tinham condições, virá o Consolador. O Consolador é a doutrina, porque os Espíritos ditaram para que nós possamos aprender, para entender aquela palavra. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através de mim você chega ao Pai. Não é seguir Jesus, não falou, é praticar aquilo que ele nos ensinou. Esse sim é o caminho, esse sim é a verdade, que a verdade vai ser revelada. Por isso que ele fala, eu sou, porque ele trouxe. E depois veio o Consolador, que é o Espiritismo, uma revelação num período que veio o período do Iluminismo, do Luminismo, em Paris, onde a ciência estava dando assim um bug total. Então, é uma reflexão. Continuamos. Por isso que nós, aqui essa frase dele, né? Uma doutrina filosófica que está relacionada a essa moral. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro, como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais. Ela agrada ao espírito positivo do nosso século, porque o que ela traz, ela tira aquele véu do mistério da vida. O Espiritismo nos traz que a vida continua, que eu posso começar um trabalho e posso voltar para terminar, que está tudo dentro dessas leis, principalmente a lei da reencarnação. E todas essas leis, elas estão coligadas na lei de ação e reação. Essa lei é cientificamente provada. Todo ato tem uma reação. Então, vai e volta. E nesse vai e volta, a reencarnação é a oportunidade de se voltar e completar aquilo que nós não conseguimos fazer na outra. Nessa, quem sabe na outra a gente consegue. Porque o nosso objetivo é do átomo ao arcanjo, é evolução. Hoje nós estamos aqui, como eu já falei, amanhã eu posso estar em outro lugar, amanhã eu posso ir para outro país, ou amanhã eu posso ir para outra dimensão, ou posso ir para um outro planeta. Somos viajantes. Então a vida continua, como ele fala. Então o Espiritismo ele trouxe o futuro, a vida continua. Aqui nós temos esse corpo, mas através desse corpo, quando falecemos, mas aí o que acontece? Nós temos o perispírito. O perispírito, ele é um corpo suave. Ele é, vamos dizer assim, uma matéria, mas não tão densa. E ela, dentro desse perispírito, vai ficar o quê? As nossas características, nossa personalidade, as nossas atitudes, os nossos sentimentos e a nossa conduta moral. É essa conduta moral que nós vamos levar para uma outra vida, através de uma outra reencarnação, principalmente aqui no nosso planeta. Então a gente vai e volta. A evolução do planeta se dá do próprio ser. Nós começamos lá do musguinho lá do mar, né? Vamos dizer assim, fomos evoluindo da caverna e nós estamos aqui. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, trazendo os nossos conhecimentos na mochilinha que eu falo, que é do perispírito, trazendo experiências, conhecimento, trazendo créditos e débitos. E aí nós vamos ajudando a evolução do planeta. Simples assim, uma lei natural. E é muito difícil a gente encarar como lei natural, né? E aí ele coloca, para nós encerrarmos, bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século, a filosofia.
E aí ele continua. É o que compreendereis quando vos verdes ao trabalho de estudá-lo. E ele faz um convite. Ver o Livro dos Médios, capítulo 2, Revista Espírita, dezembro de 1861 e janeiro de 1862. O crítico não. Já teve essa resposta meio pouquinho parecida. Agora o cético ficou parado, olhando para Kardec e disse assim: vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre oposição da ciência? Com aquele jeitinho assim, aí eu vou te pegar. Mas isso vai ficar no nosso próximo vídeo. Ok? Um beijo enorme para todos, para todas, e que a paz esteja no coração de todos. Até lá!